Olá, meu nome é Renata, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Correlatos Neurais da Frustração. Bom, o que é frustração? A gente sabe que a gente vive, mas qual é a definição teórica? A frustração ela pode ser compreendida como um fenômeno que ocorre quando o indivíduo é impedido de satisfazer uma necessidade ou um desejo, diante de algum tipo de obstáculo ou problema. Bom, eu quero algo, eu tenho uma expectativa quanto a uma gratificação, mas surge um problema e me impede de alcançar isso. Esse momento de não conseguir o que eu quero é a frustração. Essa é uma definição mais behaviorista, que ela remonta às origens da hipótese frustração-agressão, que é da década de 1930. Bom, as consequências de uma ocorrência frustrante, elas podem levar a muitas respostas emocionais e afetivas. Geralmente, é o estresse agudo, a raiva, a tristeza e a agressão. Esses elementos, eles são misturados em várias proporções, eles acabam sendo a frustração. Por causa dessa complexidade, a frustração ela é raramente um assunto objetivo, fácil de enxergar. Ainda mais quando a gente entra no debate neurocientífico e estudos com imagens cerebrais, como ressonância magnética, eletrocefalograma. Assim, nosso conhecimento da base neural ele é derivado principalmente de estudos com foco em seus subcomponentes e sequelas, ou seja, o estresse agudo e a agressão. Só que se sentir frustrado é uma resposta normal e natural. Então, faz parte da condição humana, né? Afinal, a gente vivencia dificuldades. Só o que diferencia uma pessoa de outra? É o nível de frustração que cada uma tolera. No cotidiano, o desconforto, a frustração, ele se manifesta através de algumas crenças que elas são relacionadas à intolerância a aborrecimentos. Por exemplo, esforços, injustiça, emoções desconfortáveis, tudo isso a pessoa tenta se esquivar o máximo possível, porque não é justo se ter que passar por uma situação desconfortável. E também através de comportamentos de esquiva, procrastinação, autopiedade e essa necessidade de gratificação imediata. Porém, a frustração ela seria insuficiente para causar transtornos psicológicos, transtornos mentais. Mas a gente sabe que várias psicopatologias possuem a crença de que a frustração absolutamente não deveria existir e que não pode ser tolerada. Então, a intolerância à frustração ela é um construto transdiagnóstico. Ellis, em 1979, ele enfatizou a relação da intolerância à frustração com sintomas ansiosos, enquanto estudos mais atuais eles sugerem relação com sintomas obsessivos, depressivos, aditivos, além da procrastinação e perfeccionismo. Mas, então, como é que a frustração age no cérebro? O que os estudos experimentais de neuroimagem nos dizem? Primeiro, existe uma ativação no estrado mental. Então, ele faz conexões com áreas corticais do sistema límbico. Dessa forma, ele participa da regulação do comportamento emocional. Outra área que se ativa durante tarefas de indução à frustração é a ínsula. E uma das principais funções é coordenar as emoções. Claro que ela faz parte do sistema límbico e ela também é responsável pelo paladar. Outra área que se ativa é a amígdala. Ela é responsável pela detecção, geração e manutenção de emoções que são relacionadas mais ao medo, mas também com as respostas apropriadas à ameaça e ao perigo. Como eu lido com o medo? Também tem a substância cinzenta periquidual no mesencéfalo. A sua principal função é modular a dor pela liberação de opioides endógenos, como a encefalina, serotonina e endorfina. E aqui a gente cabe ressaltar: quando a gente induz frustração em tarefas, a gente está tendo a mesma resposta
de induzir dor nas pessoas. Outra área que se ativa durante situações frustrantes é o córtex pré-frontal. A gente sabe que o córtex pré-frontal trabalha muito as funções cerebrais superiores, como memória de trabalho, a cognição, e também controla diversas áreas motoras e límbicas subcorticais. Também é ativado o córtex cingulado anterior, que é responsável tanto pelas funções autônomas, como pressão sanguínea, também quanto as cognitivas, como a emoção e o aprendizado. É interessante porque ele é ativado também na regulação da motivação e na detecção do conflito, que é a frustração. A gente tem uma motivação e surge justamente esse conflito de não conseguir aquilo que eu queria. Temos também o lóbulo parietal inferior, que ele é responsável por relacionar expressões faciais com as emoções, e também ele é essencial para realizar operações matemáticas e executar a linguagem ou a própria expressão corporal. Em resumo, essas áreas ativadas durante a frustração são as mesmas que a gente encontra em estudos que avaliam estresse agudo e dor física. Então, essas evidências indicam que ambos os tipos de experiência têm uma dimensão afetiva ou emocional que possuem mecanismos neurobiológicos em comum. E vale a pena a gente ressaltar o detalhe. A frustração é um construto transdiagnóstico. Então faz muito sentido ela estar associada ao estresse, por exemplo, a mesma resposta. Porque ele também perpassa diversos transtornos mentais. E sentir frustração é muito parecido com sentir dor física. Isso são evidências que os estudos estão nos dando. Mas eu acho que no final do dia o que importa é qual a implicação disso. Por que estudar frustração? Por que saber quais partes do cérebro ativam durante a frustração? Bom, a gente está se recuperando da pandemia. E é impossível a gente pensar em frustração e não lembrar da Covid-19. Quantos planos foram por água abaixo? Quantas coisas que a gente queria muito e não pôde ser do jeito que a gente queria. Foi um período de muita frustração em vários aspectos da vida. Nós, como psicólogos, a gente tem que tratar esses pacientes que estão chegando, principalmente com a queixa da frustração, de como eles tiveram que lidar com isso. E assim, as pesquisas elas apontam o aumento da prevalência de casos de transtornos mentais, principalmente de ansiedade e depressão, durante a pandemia. Sendo que no Brasil, antes mesmo da pandemia, a gente já era o país que ficava no primeiro lugar em casos de ansiedade, e um dos países que mais tem casos de depressão. Então, se a gente pensar mais na importância de entender o que é a frustração, quais são os impactos dela, cognitivos, comportamentais e também sociais, a gente pode pensar numa estratégia de manejo, que nada mais é do que como a gente vai fazer para intervir. Porque no final do dia, realmente é isso que importa. Vão chegar pessoas buscando tratamento para lidar com esses impactos da frustração. Então é isso. Muito obrigada pela atenção